muito obrigada pela participação, a PRPE também, e os colegas da SSI Saúde e da PGR. Então, esse é um tema muito interessante, é um tema em constante desenvolvimento. Porque há poucos anos nós sabíamos muito pouco sobre esse assunto e agora continuamos sabendo um pouquinho mais, mas assim, tem uma gama de conhecimentos que ainda não estão disponíveis. E eu gostaria que vocês pudessem também participar, né, na segunda parte da apresentação, vocês colocando para a gente o que conhecem sobre o assunto, não é? Para que todos nós, inclusive eu, possa aprender mais sobre o assunto. Então, nesse primeiro slide, eu coloco dependência de canabinoides. E pergunto, a maconha? Então, a maconha é um canabinoide, mas não é o único canabinoide que se conheça. Daí, eu colocar essa pergunta, não é? Que eu achei interessante porque quando eu comecei a, né, pesquisar sobre esse assunto, eu achava que que a maconha seria todos os canabinoides, ela responderia por todos os canabinoides, então, que eu conhecia. Mas o que que são canabinoides? São grupos de substâncias químicas encontradas independentemente da estrutura ou origem, atuam nos receptores CB1 e CB2 que existem no nosso corpo. Então, vocês vão entender mais o que são receptores no decorrer da palestra. Com isso, o que eu quero dizer? Que esses canabinoides, essas estruturas que atuam em receptores do nosso corpo, eles são classificados como fitocannabinoides, que são canabinoides encontrados em folhas, flores, caules e sementes coletados da planta Cannabis sativa. Tem os endógenos, que são os canabinoides produzidos no nosso corpo. Exemplo, esse N-taraquidorno, esse 2-AG. Temos os canabinoides de ocorrência natural, mais purificados, que vêm de fontes vegetais. Exemplos, o canabidiol e o THC, esses são os mais conhecidos. Em outras palavras, se tem a planta que tem inúmeros canabinoides e dessa planta a pessoa extrai canabinoides específicos, tá? E esses sintéticos que são os que são produzidos em laboratórios, como o nabilona e dronabinol. Esse eu coloquei como curiosidade. Essa planta é a Trema micrantha Bloom. É uma planta em que os pesquisadores da Universidade do Rio de Janeiro descobriram
que ela tem também canabinoides. E porque eu peço desculpas, porque o meu computador ele deu uma desconfigurada e aí alguns slides vão, não vão estar em ordem. Então, veja, essa planta, desses frutos, extrai-se o canabidiol. E a coisa interessante para a pesquisa é que ele não produz o THC, que é o canabinoide responsável pelo barato da maconha. Deixa eu... Mas o que é a maconha? Ela refere-se às folhas secas, flores, caules e sementes da planta cannabis sativa ou da cannabis indica, que pode ser utilizada fumando, comendo, bebendo ou inalando. Agora, é, o fumar e o vaporizar extratos da planta ricos em THC está aumentando. Não existem relatos ainda de adultos ou adolescentes que morram apenas usando maconha. Geralmente tem um contaminante durante a preparação que possa tá o risco para a morte por uso de maconha. E a terceira droga mais consumida no Brasil, perdendo apenas para o álcool e o tabaco. Deixa eu voltar aqui. E essa planta, ela é bem complexa, é uma planta que não é da nossa flora, não é? Então, é uma planta exótica e ela tem mais de 500 substâncias diferentes. E destacam-se óleos essenciais, flavonoides, não é que são antioxidantes, açúcares, açúcares, aminoácidos, ácidos graxos, compostos nitrogenados e esses terpefenóis que daria o cheiro da substância. E os canabinoides, eles são responsáveis por esses efeitos da maconha, como analgesia, hipotermia, sedação, catalepsia, etc. Então, a maconha não é só o canabidiol, não é só o delta-9 THC. Ela tem inúmeros compostos. Daí se dizer, quando você vai fazer um processo de fabricação de um óleo, você não está colocando exclusivamente o canabidiol ou exclusivamente o THC. Esse slide eu achei muito interessante, tirei da internet, para vocês verem que essa planta, ela possui muitas marcas diferentes. Dentro da sativa, é, a indica e esses híbridos. Então, as plantas híbridas são as que você pegou características de uma sativa mais uma indica e então produziu a híbrida. Essa indica, ela teria mais canabidiol e menos delta-9 THC. Então, seria muito interessante
para o tratamento, mas não quer dizer que ela tenha pouco THC, ou uma quantidade de THC que seja inócua para a saúde. Os extratos de maconha, como é que eles podem, como é que eles se apresentam? Então, você pode ter dentro do extrato o óleo de haxixe, você pode ter uma cera e esse estilhaçar. Esses dados eu peguei da agência é, é, do Food and Drugs, né? Americano. Então, esse estilhaçar é que seria, digamos, mais prejudicial à saúde por conta da alta concentração de THC. E durante a preparação, existe, né, o risco de incêndio por conta do tipo de substância utilizada para retirar o princípio ativo. E esse estilhaçar seria um sólido duro e de cor âmbar. Agora, é importante esclarecer que os endocannabinoides, eles atuam na regulação da temperatura corporal, na regulação do apetite, na redução do limiar da dor e na modulação de processos cognitivos. Então, e vocês vão se lembrar que endocannabinoides são os canabinoides que tem no nosso corpo, tá? Então, para explicar melhor, quanto aos, quanto aos fitocannabinoides, você retira da planta alguns compostos que são derivados e existem outros compostos que são produzidos em laboratório. E lembrando que o canabidiol e o tetraidrocannabinol, o THC, são os mais conhecidos. Esses fitocannabinoides, eles produzem essa tétrade, que é a analgesia, a sedação, a catalepsia e a hipotermia, tá? E eles são bem mais potentes do que os canabinoides produzidos por nosso corpo. Uma coisa interessante que o DEA, eles descobriram que tem aumentado a concentração de THC, que é a substância que provoca a dependência, e tem reduzido o canabidiol, que é uma substância que tem bem menos riscos para a saúde e tem sido muito pesquisada para o controle de algumas doenças. Mas vamos saber um pouco sobre a história do uso. Essa é a história do uso medicinal. Mas a cannabis, enquanto planta, ela é uma das mais antigas plantas já utilizadas por nós humanos. Ela vem desde o uso no Neolítico, né? Quando o homem ele passa a montar os seus assentamentos e foi muito utilizada na Índia,
na Arábia, tanto com o seu uso medicinal, como também em rituais. Então, é, uma deusa hindu teria, contar, né, a lenda, trazido uma planta de cannabis para, para os humanos. Então, tem essa característica de ser uma planta sagrada. Também era feito o uso para a recreação, não é? Para o prazer. Então, já de longa data, ela foi utilizada para essa possibilidade. E tem uma coisa que eu achei muito interessante. Tinha um árabe que pegava homens jovens, viciava essas pessoas com a cannabis e depois eles eram colocados para roubar e praticar é, é, vários crimes. E eles eram chamados de Rachixim. Então, a partir desse nome, surgiu a palavra assassino, né? Foi a palavra que é uma palavra francesa, assassino. Então, sempre teve também essa característica dessa substância como ligada a crimes também, tá? Então, ela tem esse aspecto medicinal, ela tem esse aspecto ritualístico, tem esse aspecto de prazer, mas também tem esse uso como facilitador para que a pessoa possa cometer alguns crimes, tá? É importante que vocês entendam todos esses aspectos dessa substância. E aqui, né, a questão do uso medicinal. Então, veja. Inicialmente, antes de Cristo, nessa região da Índia, China, Pérsia, aqui, em seguida, nós temos os usos na Arábia, já no século XV e século XVI, né, depois de Cristo. Aí nós temos a África e as Américas. Agora, sobre os canabinoides. Eu acho que esse slide, ele também está fora de... Vamos ver. No Brasil, esse é uma das propagandas do uso da cannabis para asma, catarros e mesmo insônia. No Brasil, o seu uso teria começado depois das navegações e teria sido trazido por escravos e possivelmente também outras pessoas que vinham das caravelas. Tinha também o uso para fabricação de velas, né, de cordas, e os portugueses teriam incentivado a plantação no Brasil da cannabis.
Com o tempo, o uso da cannabis também passou para os nossos índios e foi incluído na cultura deles. No Brasil, a cannabis era inicialmente utilizada pela classe mais pobre e atualmente ela está em todas as classes sociais e em todas as raças. Ela está muito difundida. Deixa eu voltar aqui sobre a questão de novo, os canabinoides. Como é que essa substância vai agir no nosso corpo? Como isso é possível? Lembram que eu falei que nós temos, foi descoberto mais ou menos na década, mais recentemente, mais ou menos no final dos anos, assim, no final do século XX, esses receptores de canabinoide. Um pouco mais cedo, por volta de 1963, um pesquisador eh, bo- em Israel, ele conseguiu identificar inicialmente o canabidiol e depois o delta-9-THC. E mais recentemente foi descoberto como todo esse sistema de canabinoides, como ele vai atuar no nosso corpo. Então, vejam, ele tem uma ação no cérebro, mas essa ação do CB1 para a transmissão nervosa, para a cognição, não é? Então, cognição, memória, atenção, mas no controle da função motora, no sistema de recompensa, e também na dependência química. O sistema de recompensa é esse sistema de prazer, tá? Então, nós sentimos prazer por alguma coisa porque nós temos essas células nervosas, né, em determinada região do cérebro que nos permite ter a noção, né, de sentir o prazer. Já esses outros receptores, o CB2, ele age na percepção da dor, na inflamação e também na proteção dos neurônios. No fígado, ele pode proteger fígado, ele, por outro lado, o CB1, ele está ligado à esteatose hepática, não é? A gordura no fígado, a resistência à insulina. No coração, o que é que nós temos? Ele atua nos batimentos cardíacos, na hipotensão, então, na possibilidade de baixar a pressão arterial, em disfunções cardíacas, na contração, não é, do nosso músculo cardíaco. Também, né, já o CB2 faria a cardioproteção, então a proteção do nosso organismo. No baço e outros tecidos do sistema imune, ele vai fazer a modulação imunológica. Nos ossos, vai produzir a renovação óssea, não é? Formação de ossos e a renovação óssea. No estômago, ele vai agir na motilidade,
no apetite, na inflamação. Então, se tem pesquisas ultimamente em pessoas que têm doenças inflamatórias gástricas, para que elas possam é, é, tratar ou melhorar essa condição com o uso de canabinoides. E na musculatura esquelética, não é? Então, os músculos tanto para resistência à insulina, né, que é um hormônio que nós temos que controla a glicemia, e também no metabolismo energético. Vejam assim como esse sistema ele está extremamente distribuído no nosso corpo, do cérebro até os nossos órgãos, a nossa pele. Então, tudo vai ter um receptor que vai agir no sistema canabinoide. No cérebro, isso é um corte medial do cérebro. Ele vai agir no controle de movimentos, as sensações, o julgamento, então, o sistema de recompensa, a memória, a coordenação motora e a visão. Então, vejam como é muito interessante e que não se tinha ideia, quer dizer, se sabia de uma forma empírica, hoje a gente já tem uma ideia realmente de como esse sistema vai influenciar. Agora, quando se estuda a cannabis, se estuda quanto os efeitos agudos e quanto os efeitos que são provocados de uma forma crônica, tá certo? Então, os efeitos agudos. Uma pessoa que fuma o cannabis, ela vai ter em poucos minutos, quer dizer, pode ter ansiedade, como também pode ter um relaxamento, uma leve euforia, alteração da coordenação motora, uma lentidão, uma sensação de que está flutuando, a distorção do tempo, o tempo vai parecer assim, que está andando mais devagar, vai ter algumas alterações sensoriais, essa capacidade de julgamento prejudicada. Então, a pessoa fica com poucas inibições, vai tender a um isolamento social e vai ter um comprometimento da memória e atenção, tá? Então, algumas pessoas, ao fumar, digamos assim, uma boa parte das pessoas, elas podem até ter digamos, várias ideias diferentes, ideias novas, mas ela não vai ter essa capacidade de realização da atividade. Então, a memória de trabalho, ela vai ficar prejudicada, tá? E a atenção também ficaria prejudicada, ela não teria uma capacidade de foco tão boa. Já quando a gente fala no uso continuado, né, no uso crônico de cannabis, e entende-se por uso crônico um uso regular por 12 meses, né? Isso segundo o Código Internacional de Doenças atual, né, o CID-11, e tem uma síndrome chamada síndrome amotivacional.
Essa é uma síndrome que já vem sido descrita há muito tempo. O que seria isso? A pessoa perderia a vontade, tá? Ela não fica com interesse em outras coisas. Então, o interesse pelo trabalho, por pessoas, ela vai tendo essa vontade sendo reduzida. Aqui, uso crônico, psicose, mania, depressão, suicídio. E alguns, veja, quando a pessoa faz um uso agudo em grandes quantidades de cannabis, ela pode fazer também uma psicose é, é, de curta duração, tá? E seria mais em relação à intoxicação com a cannabis. E as pessoas que fazem o uso crônico, elas teriam um risco maior dessa psicose, incluindo a esquizofrenia. Hoje, comenta-se que quando a pessoa é um adolescente, quanto mais cedo ele começa o uso da cannabis, mais cedo ele pode apresentar eh, sintomas de esquizofrenia do que se ele fosse utilizar mais tarde na sua história. Então, no cérebro tem uma coisa chamada poda neuronal. Seria você vai podar, você vai destruir neurônios que não seriam mais importantes naquela fase. Então, quando se é criança, se precisa de determinados neurônios para engatinhar, é, é, para determinadas condições que uma criança precisaria. Mas quando se vai crescendo, vai se perdendo neurônios que você não vai utilizar. Isso é chamado de poda neuronal, e uma dessas podas neuronais acontece por volta dos 12 anos de idade. Aí tá. Se essa criança, né, o adolescente, começa a utilizar a cannabis, esse processo fisiológico ele vai sofrer uma mutação e estuda-se que isso já facilitaria o aparecimento de sintomas psicóticos que a pessoa não necessariamente iria apresentar. Agora, tem estudos controversos na literatura e se fala em duas possibilidades. A pessoa poderia ter já uma genética para a psicose, e aí a cannabis iria facilitar o aparecimento dessa psicose, e um outro grupo de estudos que diz que realmente a cannabis seria o elemento que vai produzir a psicose, independentemente dele ter essa característica genética para a psicose, tá? Agora, quanto outros efeitos? Então, bronquite crônica, broncoespasmo, hiperinsuflação. Então, os pulmões, eles ficam com muito ar, tá? Produção de escarro, e isso quanto comparado ao tabaco. E fala-se pouco
não é, sobre essa condição. Os sintomas de HIV seriam mais graves. O que que a gente tem no HIV? Se tem uma condição em que a imunidade da pessoa fica debilitada. E por conta disso, se ficaria mais sensível a infecções. Como a cannabis atua no sistema imunológico, a cannabis, então, iria fazer com que aquele indivíduo que pega, contrai o HIV, ele vem a ter sintomas mais graves. Lembre-se que quando eu me refiro a cannabis aqui, eu estou falando em toda a planta, tá? Eu não estou falando do canabidiol, ok? Então, uma outra coisa muito importante, que reduz a testosterona e a mobilidade dos espermatozoides. Então, isso já é o sistema reprodutor masculino. Quanto ao sistema reprodutor feminino, ele já pode impedir a ovulação, a diminuição de progesterona e LH e a alteração do ciclo menstrual. Pode aumentar a absorção de alimentos e inibir a atividade motora gástrica, tá? Então, o estômago iria funcionar de uma forma mais lentificada. Tem uma síndrome que é muito rara, que seria essa síndrome de hiperêmese canabinoide. A cannabis, ela diminuiria as náuseas a rigor, não é? Esse é um efeito muito conhecido. Mas nessa síndrome rara, a pessoa passaria a ter náuseas e vômitos cíclicos, tá? E tem um efeito cardiovascular, que é a arritmia. Então, o coração, né, ele tem esse ritmo, tum-tac, tum-tac. E na arritmia, você tem um batimento anormal no cérebro. E pode levar à isquemia, não é, do miocárdio, mas tudo isso vai depender da quantidade, o tempo que se utiliza, não é? É, uma coisa muito importante que eu trouxe para que vocês possam também conhecer é o uso por gestantes. E muitas gestantes, quando são questionadas sobre o uso de cannabis, muitas de fato não informam para os seus médicos que fazem o uso dessa substância, né? Por questões várias, talvez não entendam que seria algo que vai modificar o comportamento, não é, do seu filho, em que ela está gestando. Bom, assim, não entende ou sente vergonha, é, mas existe um risco muito maior de síndrome de morte súbita infantil. Então, em crianças cuja mãe utilizou cannabis durante a gestação. Essas crianças, eles também podem nascer com a menor circunferência cefálica. Então, o tamanho do cérebro, ele estaria reduzido. Essas crianças também podem ter desatenção, menores scores de inteligência, então, uma inteligência menor, também um menor desempenho acadêmico, né? Então, desempenho nos estudos.
podem ter um atraso do desenvolvimento e também a sua comunicação social no início da vida. Então, eu achei esses dados muito relevantes para que vocês possam orientar as pessoas sobre esse problema. Essa aqui, esses slides, eu retirei da revista Veja e ele mostra de uma forma, eu achei bem lúdica, o que aconteceria com o uso da maconha fumada, né? Então, a maconha fumada é diferente da maconha utilizada de forma oral, da forma venosa. Então, a forma como se utiliza qualquer produto, ela vai ser diferente de acordo com o que de acordo com como nós, então, utilizamos a substância. Então, diferentes formas de cannabis contêm diferentes quantidades de THC e produzem efeitos diferentes. Quanto mais THC um produto de cannabis contém, mais forte é o efeito. Tá? O THC, lembre que é a substância que provoca dependência e que está ligada à questão do barato. Então, o THC naquele que coloca a substância que deixa a pessoa chapada, ela chega nos alvéolos pulmonares em pouco tempo, né, poucos minutos após a inalação. No cérebro, ele vai interagir com alguns receptores, então, esses receptores CB1 e CB2, você tem mais do cérebro mais CB1, e quando há essa interação, então, isso aqui são os neurônios, quando há essa interação, aí que se diz que começa o efeito da cannabis. No corpo, aí cannabis vai se prender às células de gordura e vai do corpo inteiro, né? Como eu já expliquei para vocês, que tem receptores por todo o corpo, e vai para o baço, onde se produz células que são importantes para a nossa imunidade. E os efeitos são aqueles que nós já falamos, né? Euforia inicial, perda de noção de espaço e tempo, também os olhos avermelhados, a secura na boca e garganta e o aumento do apetite. Agora, quando nós falamos em dependência, é quando o usuário, né, a pessoa que utiliza a cannabis, ele tem dificuldade para controlar o uso, ele vai precisar de doses mais altas e também ele não consegue abandonar o uso, ele não consegue se livrar dessa substância. Há essa necessidade de aumentar a quantidade para se ter o mesmo efeito e existem os sintomas de retirada. Vocês prestem atenção que há muito pouco tempo não se falava em medicina que a cannabis pudesse trazer dependência física e psíquica. Depois falava-se, né, com a evolução do conhecimento, que ela poderia provocar uma dependência psicológica, mas hoje em dia, a dependência
ela consta no CID-11 que eu citei para vocês, que é um código de transtornos causados por substâncias. Quando se vai fazer a retirada em uma pessoa que já utiliza por um certo tempo a cannabis, o que que ela vai sentir? Ela vai ficar irritada, com raiva, com tremores, ela vai ter insônia, pode ficar agitada, ansiosa, um humor disfórico, distúrbios do apetite. Então, se a cannabis aumentava o apetite, ela vai ficar com esse apetite reduzido, vai ter cólicas abdominais, que dos efeitos que a cannabis ela faz é reduzir as cólicas. E, inclusive, se tem relato de que pessoas da nobreza da Inglaterra e também, né, pessoas da nossa história, né, a Carlota Joaquina, ela utilizava com essa indicação, né, da medicina popular, que era tratamento de cólicas abdominais. Então, se ao utilizar, você tem esse benefício, ao retirar, você vai ter o oposto dessa condição. E também vai ter dores musculares. Deixa eu... parece que ele não está, o computador não está assim respondendo. Acho que ele deu uma travada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no modo ESC e aí coloco novamente, como eu expliquei para vocês, esse computador, infelizmente, deu uns probleminhas. Então, vamos ver agora se ele... Pronto. E é quanto ao tratamento. Então, não existe tratamento medicamentoso para a dependência, mas existe tratamentos, quer dizer, tentativas ou a utilização com um relativo sucesso com terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, pelo menos melhoraria algumas características da dependência. Mas você não tem um remédio que trate a dependência diferente de medicamentos que já têm comprovada eficácia no álcool, tá? Então, na cannabis, hoje, a gente ainda não tem essa, essa possibilidade. Daí tem que ter todo o cuidado ao se utilizar derivados de canabinoides, inclusive para o uso medicinal, tá? E estamos falando sobre medicina. O que que se tem no mundo de derivados de cannabis para uso medicinal? Então, nós temos o canabidiol, tanto para a dor crônica, como para
crises epiléticas, o THC com canabidiol em espasmos da síndrome de Tourette. Esse número 3 ele é significativo, por quê? Foi uma substância que foi pesquisada e foi autorizada para se utilizar no controle do apetite. Então, foi uma substância sintética. E essa substância, inclusive, ela começou a ser utilizada também no Brasil, só que ela passou a provocar suicídios e foi retirada do mercado. Isso aconteceu mais ou menos em 2006 ou 2007. Então, ela mal entrou no mercado e já foi retirada por conta disso. O dronabinol e a nabilona, esses são THCs sintéticos. Eles foram desenvolvidos para tratar náuseas de pacientes com câncer. Então, o paciente que faz a quimioterapia, ele tem náuseas muito fortes e também para tratar a anorexia. Então, pessoas que têm dificuldade não têm vontade de se alimentar, não é? E ficam muito magras. São pessoas, então, anoréxicas. E esse dronabinol e a nabilona, eles existem, são produzidos nos Estados Unidos e eles têm essa indicação. Já na Holanda, eles utilizam o Bedrocan, que é uma brand de cannabis, para, com 14% de THC para uso vaporizado e 24% para produção de extratos comestíveis. Então, já no Brasil, os medicamentos com a base de THC e CBD, né? Então, o CBD é o canabidiol, eles são entendidos como fitoterápicos, eles não são entendidos como medicamentos. Uma outra utilização na medicina são os de spray com extrato de cannabis com alto teor de THC para dores neuropáticas da esclerose múltipla. E isso que eu falei para vocês, nós ainda não temos estudos robustos, né? Então, estudos suficientes e confiáveis para dizer que a cannabis é um medicamento. Então, mesmo o FDA, né, que é a nossa, que seria o equivalente à nossa Anvisa, não se fala sobre a planta cannabis, mas os medicamentos específicos que foram desenvolvidos para o tratamento medicinal, tá? Então, é, é, o FDA não aprovou a planta cannabis, mas sim substâncias sintéticas retiradas dela para o uso de determinados tratamentos. Aqui foi que
é uma lista de fitoterápicos que a Anvisa autorizou ser fabricado aqui no Brasil. Aqui já é a foto da planta cannabis e explicando o que é utilizado para a produção de extrato, as flores da planta fêmea. A cannabis, ela pode ser uma planta feminina, a planta masculina e a planta hermafrodita. Ela teria é, tanto as características femininas como masculinas, mas geralmente se diz que ela seria uma planta é, masculina. Agora, desses dessas substâncias produzidas, o canabidiol vem sendo um dos mais importantes e um dos mais pesquisados. E ele é aprovado para essas formas raras de epilepsia, náuseas e vômitos no câncer e perda de peso e apetite na AIDS. Uma coisa muito importante, ele age na dor crônica. Ele não tem essa ação que era esperada na dor aguda, tá certo? E tem efeitos colaterais, como qualquer substância, ela vai ter um efeito terapêutico, mas também vai ter efeitos colaterais. Então, por exemplo, diarreia, sonolência, as anormalidades nos testes de função hepática. Então, quando a gente quer saber se o fígado ele está funcionando de forma adequada, a gente pede o TGO e o TGP. E no canabidiol vai se ter aumento desses testes de função hepática. E também ele vai fazer interação medicamentosa, ou seja, tem determinados medicamentos que vão precisar ter a sua dose aumentada porque o canabidiol vai diminuir a disponibilidade desses medicamentos no sangue. E o interessante é que ele pode diminuir a efetividade de drogas que são antiepiléticas, tá certo? Um médico de vocês, como esse remédio pode ser prescrito com a menor possibilidade de se ter efeitos que não são desejados. Agora, o delta 9 THC, ele é que produz esses efeitos recreativos, não é, o barato, mas ele foi também sintetizado com o nome de dronabinol, né, e o nabilone. Nas drogas confiscadas é, é, pelos nossos serviços de segurança aqui no Brasil, os principais produtos de cannabis que contém o delta-9-THC, são o haxixe, de 2 a 3,5%, a cannabis líquida, de 11 a 21%, a cinsemilha, então, de 3,5 a 4,5%, e o skunk, super maconha, de 10 a 15%. Então, isso é importante de se saber.
Agora, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, a planta não é usada com fins medicinais. Os medicamentos feitos de derivados de cannabis, como o canabidiol, são utilizados hoje no Brasil para tratamento de espasmos associados com a síndrome de Lennox-Gastaut ou síndrome de Dravet, que são severas formas de epilepsia. Por que que o CFM é, baixou essa norma? Exatamente porque não se tem estudos robustos com segurança para uso em outras patologias. Trouxe também para vocês a questão dos canabinoides sintéticos. Então, essas são, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver na mídia, são canabinoides com alta ação em THC, como o Spice, o K2, o K4, o K9, são super maconhas e não são. E uma coisa muito importante, fala-se geralmente se fala em canabinoides, substâncias que são encontradas na planta, mas esses canabinoides eles agem nesse sistema do nosso corpo, mas eles não são encontrados na planta, tá? E eles provocariam um comportamento violento, psicose e paranoia, convulsões, isquemia cerebral, então o AVC, parada nos rins e no fígado, lesões sérias e óbitos. Aqui é uma imagem, né, retirada da internet sobre a específica, que é o de canabinoide sintético, que é o Spice. Aqui são fotos de canabinoides sintéticos em várias apresentações que foram encontrados no Brasil, em circulação. Então, tem essa forma de selos, tem uma forma de erva, vem em pinos, enfim, tem formas diferentes de apresentação. E também eles podem ser colocados assim, você vê uma erva que não tem, tem pouca ação psicotrópica. Então, vamos ver qualquer planta e eles pulverizam por cima esse canabinoide sintético. Agora, o ponto X da nossa palestra, que seria como se pode fazer estratégias de controle, e eu gostaria que vocês, posteriormente, né, nos falem sobre como vocês pensam nessa possibilidade de controlar tanto essas substâncias, principalmente os canabinoides sintéticos, né? E aí a Polícia Federal já ajuda muito na apreensão desses sintéticos, como assim até ver essa possibilidade aí que eu quero ver, o que é que vocês pensam da Anvisa poder passar e controlar esses medicamentos que estão disponíveis para ver qual a quantidade de fato de THC que se tem nessa substância com o objetivo de evitar uma dependência.
ou pelo menos uma dependência tão intensa a essa substância. A importância da prescrição médica. E isso já existe, então não são todos os médicos que podem prescrever, e se tem o que se chama de consentimento informado. O que é isso? É um documento em que se coloca que a substância ela pode provocar tem vários efeitos, inclusive ela pode provocar alergia e o paciente ele assume a responsabilidade sobre esse uso, tá? Então, é um documento que é para que a pessoa tenha ideia, ou então o representante legal, do que essa substância pode provocar. Importante também campanhas sobre riscos de abuso e dependência na mídia, né? Campanhas, eu acho que nos moldes como se fez sobre o tabaco, essa orientação para gestantes. Então, nos hospitais, possa a gestante, quando entrar para a sua consulta, também ser informada sobre o uso de drogas ou mesmo desses medicamentos mesmo prescritos por médicos, para que ela tenha uma ideia que pode acontecer todas aquelas consequências, né, que nós já falamos, inclusive a, a redução do perímetro encefálico, ou seja, o cérebro com um menor tamanho. Uma coisa também importante seria combater as fake news, que falam que a maconha, ela, por ser uma planta, né, por ser um elemento natural, não teria efeitos prejudiciais. E as orientações nas escolas para alunos e pais. Isso também é muito importante, é, e isso já é feito. No DF, a polícia militar tinha um grupo de pessoas que levavam não só é, é, cannabis, mas outras substâncias para os alunos, e eles dão palestras. O que se pode fazer é aumentar a quantidade dessas visitas com a finalidade de explicar e de mostrar, né, como são essas substâncias para que a pessoa não desconheça os seus efeitos. Então, resumo, ainda não se sabe os parâmetros de segurança do canabidiol e o detanol THC. O risco de dependência existe. O uso de cannabis antes dos 14 anos está implicado no aparecimento da esquizofrenia e não existe tratamento medicamentoso para a dependência. Tá? Eu acho que isso é o mais importante. E aqui na bibliografia eu usei basicamente a internet, acessando sites como sites da ONU, sites do FDA, sites da Anvisa, trabalhos publicados na PubMed e em vários outros bancos de dados. E aqui
Muito obrigada por ter escutado até o fim essa palestra.